Fala aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e dessa vez indo introduzir no canal um novo conteúdo, sem ser The Walking Dead, que tipo é quase toda hora vídeo The Walking Dead, que no caso, nesse vídeo eu vou iniciar a minha análise a respeito da série Punho de Ferro, que acabou de estrear na Netflix, no caso, hoje, né? E mesma regra de The Walking Dead, levando em consideração as cenas mais significativas, os momentos mais importantes e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então vamos lá, a série começa, pelo menos o primeiro episódio, mostra o protagonista indo em direção a um prédio que, no caso, pode ter relação com os pais dele, no caso, eles serem proprietários da parada toda. Isso é explicado no prolongamento do episódio, mas até agora, em relação ao objetivo do protagonista, é ele encontrar, pelo menos conseguir falar com um personagem chamado Harold. E algumas coisas interessantes aconteceram durante essa pequena busca. O primeiro deles é em relação ao comportamento social, pelo menos de aceitação ou desgosto vindo das outras pessoas diante da presença do protagonista, né? O protagonista deu pra ver que ele é todo largadão, pelo menos visualmente falando, né? Uma roupa toda largada, barbudo, cabelo todo, sei lá, bagunçado, enfim. Pra uma pessoa de classe média alta, que no caso é a grande parte dos personagens, né, envolvendo a empresa e tal, ele parece um maconheiro, parece um drogado, né? Então, durante todo episódio, deu pra ver que muitos personagens agem com certo desgosto, achando que o protagonista vai fazer algo ruim, algo inadequado, algo assim, é indisciplinado ou algo semelhante a isso. Eu não sei se isso foi uma crítica social, mas foi interessante, não é? Porque o protagonista tá lá de boa, não tá fazendo mal a ninguém, e todo mundo trata ele como se fosse um lixo, como se fosse um drogado, um mendigo ou algo próximo disso. Novamente, eu não sei se é uma crítica social, mas eu achei interessante. O segundo momento foi em relação à cena de conflito, né? Tivemos logo de início uma cena de conflito. Eu gostei pelo fato de já ter alguma coisa pra chamar a atenção do telespectador, não só ter coisas pequenas ou meio subliminares, mas ter uma coisa muito maior, uma coisa bem simples, que pode explorar as habilidades primárias do personagem de luta. Porém, eu não gostei da forma, da coreografia. Eu achei meio Arrow da vida, né? Que o protagonista dá um soco, o vilão cai achando que levou muita porrada ou algo assim, sabe? Aquela maneira fácil e ridícula de o herói conseguir enfrentar a parada toda. Então eu achei isso meio estranho. Porém, ele conseguiu subir até lá, um andar 45, algo assim, e nós já temos a apresentação de dois personagens novos, que parecem ter total ligação com o protagonista, apesar deles não reconhecerem o cara como o Danny, que no caso é o Ward e a Joy. Enfim, em relação a esse momento, teve um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto negativo é que o protagonista, mesmo falando várias vezes que ele é o Danny, eu sou o Danny, eu conheço vocês, eu sou o Danny, nós somos amigos, ele não apresenta nenhum argumento justificável. Ele não fala que, não, mas a gente fez tal coisa no passado, ele só faz isso depois, lá pra metade do episódio. E eu achei isso muito estranho, porque, poxa, se você encontra pessoas que você conhece e essas pessoas não te reconhecem, é lógico que você deveria usar argumentos, mas ele guarda isso pra depois. Eu achei isso meio estranho. Porém, logo de início, como eu falei, no caso, o ponto positivo é que já foi apresentado a problemática do protagonista, que é a busca dele pela sua inserção, ou pelo seu encaixe na sociedade, ou pela própria tentativa de provar a sua verdadeira identidade, mesmo não tendo muitas provas em relação a isso. Então, essa questão da problemática começa a se prolongar por muito tempo no episódio. 70% é ele tentando provar quem ele é, mesmo não tendo provas, e 30% são restos, são outras coisas, né? Ele até invade a própria casa com direitos a flashback, o que eu achei muito bom pra gente reconhecer mais do passado do personagem, ter mais empatia sobre o mesmo. E pelo menos tivemos a segunda tentativa de argumentação, que no caso foi o Danny conversando com a Joy na rua, né? Eu gostei porque ele apresentou argumentos finalmente, dizendo: ei, a gente fazia tal coisa, nós éramos amigos, eu nasci em tal data e tal, legal, reconhecimento. Mas eu não gostei do fato de aparecer um táxi do nada, sacou? Parece que foi forçadamente falando pra demonstrar que o protagonista tem habilidades bem chamativas. Eu acho que isso poderia ter sido feito de uma maneira diferente, mas é claro que só foi pra mostrar que o personagem tem lá seus talentos. Ok, foi alguma coisa. Como é o primeiro episódio, eu deixei isso passar. Não vou levar tão a sério isso aí. Bom, pelo menos na metade do episódio pra frente, já foi deixado de lado um pouco essa problemática, né? Essa questão do protagonista, esse problema pessoal, e foi apresentado um novo problema, que foi um problema geral envolvendo a empresa. Que o Ward e a Joy, mesmo conversando sobre esse mendigo que se fala ser o Danny, eles apresentaram um problema envolvendo a empresa, um objetivo, um caminho, onde a empresa ia se expandir para a China. Isso é interessante porque
nós temos dois focos, temos um pouco de diversidade. Temos o problema pessoal, que é do protagonista querendo provar quem ele é, e tivemos a questão da empresa se movimentar para a China. Então, são duas coisas para o telespectador se focar. Essa diversidade ajuda a ter novos interesses. Isso foi ótimo. Bom, aí voltando, a ter foco no protagonista, tivemos a terceira tentativa de argumentação, onde o Danny não tentou falar com a Joy, mas sim tentou falar com o Ward. E junto a essa tentativa de tentar provar que ele é o Danny, tivemos como eu posso dizer, um envolvimento de uma cena um tanto perigosa, envolvendo um carro, uma arma de fogo e uma certa raiva. O protagonista conseguiu revelar um pouco da sua face explosiva, tendo um pouco de estabilidade. Eu achei esse momento muito importante, porque mostrou que o personagem tem uma certa... Eu não sei se eu poderia considerar como uma certa fraqueza, mas ele tem um certo descontrole. Ele mudou completamente a sua postura de alguém disciplinado e concentrado para algo descontrolado, emocional e explosivo, pelo menos por curtos segundos, que no final das contas causou a batida do carro, claro, não ferindo ninguém, mas foi um descontrole. Eu não sei se isso pode ser considerado meio que um obstáculo para o personagem superar, para se tornar uma pessoa melhor, mas foi algo interessante. Pelo menos mostrou uma nova face do protagonista. Enfim, deixando os conflitos e os problemas pessoais deixados de lado temporariamente, tivemos o foco na questão social do personagem, onde ele fez amizade com um mendigo, que ele parecia apresentar uma marca misteriosa, que só foi focado no final do episódio, que no caso foi passado para um novo mistério a ser solucionado ou explorado nos próximos episódios, como também ele fez amizade com uma garota chamada, esqueci o nome dela, uma garota chamada Colin Wing, no caso uma professora de artes marciais, eu não sei, mas isso foi importante para mostrar a questão social do personagem. Não foi explorado muita coisa em relação a ambos, apesar de que um deles apresentou um mistério a ser explorado futuramente, mas pelo menos mostrou, como eu disse, novas faces do protagonista. Claro que em uma desses dois casos tivemos o resultado no caso da segunda cena de conflito, que envolveu as ruas indo para um festival. E agora, em relação a cena de luta, eu achei muito mais bem feita, muito mais bem feita em relação à primeira, que no caso foi no início do episódio. O que eu achei estranho foi a questão do protagonista lutar com algumas pessoas no meio do festival e ninguém virar pra dar uma olhada, Eu sei que a grande parte da luta foi numa escada, eles caindo dentro de um prédio, mas teve momentos que foi no meio da rua e ninguém decidiu olhar, sacou? Pareceu, vamos ignorar esse cara brigando aqui. Eu achei isso um tanto estranho. É um festival, tudo bem, a atenção das pessoas está focada naquele dragão andando, balões, explosões e tal, mas eu achei um tanto curioso isso. Bom, aí finalizando o episódio, já é revelado coisas bem mais interessantes para chamar a atenção do telespectador, que no caso é a aparição do Harold, que, bom, falaram que ele estava morto, aí ele apareceu, mostrou também a posição dele contrária do protagonista, então já começou a formar os inimigos aí. Então, como episódio primário, que serve mais para introduzir as coisas, não se aprofundar de certo modo, mas mostrar a problemática e tal, eu acho que o primeiro episódio fez um ótimo trabalho. Finalizando o episódio, o protagonista tenta novamente falar com a Joy, no caso um terceiro encontro ou algo do tipo, onde quando ele tenta lembrar do passado, ele desaba, ele desmaia, fica desorientado e tal. Novamente, isso parece mostrar uma fraqueza do personagem. Toda vez que ele tenta fazer alguma coisa pra provar que ele é o Danny, pra provar, sei lá, pra tentar lembrar do passado, alguma coisa, sei lá, emocional envolvendo um trauma acaba fazendo ele tomar atitudes completamente surpreendentes. Ou ele fica descontrolado, ou ele desmaia, ou algo do tipo, E o episódio finaliza com um flashback mostrando o acidente, com mais detalhes, mostrando aquele tocador de fita, tocando a musiquinha e tal. Eu achei interessante a cena final, porque a gente viu pelo prolongamento do primeiro episódio que o protagonista gosta muito de ouvir música. E como a fita estava tocando no momento do episódio, ou após o episódio, eu deduzi que isso pode ser meio que uma forma leve de trazer o personagem pro passado. Pelo menos alguma forma dele conseguir se lembrar, pelo menos de fragmentos menores. Eu não sei ainda se isso vai ser explorado, a questão da música, mas não foi à toa que botaram a música tocando após o acidente. Então é um lance curioso. Enfim. Bom, então assim, vendo de forma geral, o episódio foi apropriado. Eu acho que serviu legal para apresentar os problemas, apresentar o protagonista, um pouco do passado do mesmo, a própria problemática.
os personagens secundários com seus problemas gerais, que no caso é a relação à empresa, a relação do protagonista com esses secundários. Infelizmente tivemos algumas cenas arrastadas, algumas cenas de lutas que foram bem exageradas, outras foram bem feitas, claramente. Também tivemos a questão social, que algumas eu achei desnecessário, outras conseguiram trazer um pouco de mistério. Mas, de forma geral, eu acho que foi agradável. Foi agradável a forma que o episódio se desenvolveu. Então, como nota, vai ser nota 6,5. Né? Eu acho que foi um episódio legalzinho, mas foi, assim, foi legal. Somente isso. Eu acho que poderia ter apresentado coisas maiores, mas, como eu falei, teve cenas muito arrastadas que poderiam ter sido feitas de forma diferenciadas. Mas eu acho que pode, pelo menos o primeiro episódio agrada. Eu não sei do resto, né, que eu ainda vou fazer a análise, mas o primeiro episódio tem esses pontos que eu falei aqui. Então se você quer comentar alguma coisa, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Como você pode se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ajudar assim o canal a crescer. Então esse vídeo vai ser gostado, foco sua cabeça para o próximo vídeo, valeu!